História real. A avó expulsa pelos filhos, mas um sorteio surpreendente deu a volta por cima. Nunca imaginei que aos 77 anos minha vida fosse virar do avesso assim. De um jeito tão cruel que parece até mentira. Eu, Lourdes, uma mulher que dedicou tudo aos filhos, de repente me vi sem um teto, jogada na rua por quem eu mais amava. A casa que construí com tanto esforço, cheia de lembranças e histórias, foi mais que vendida, foi entregue junto com o meu passado, como se eu fosse um peso velho demais para carregar. Lembro daquele dia como se fosse um filme assustador. As vozes deles, ríspidas, cortantes, enchendo o pequeno corredor da minha casa de pedra. Mãe, não dá mais. Hora de você sair. Saí com as mãos tremendo, o coração batendo forte, um nó no peito que parecia cheio de espinhos. E a porta batendo atrás de mim. Um som seco, definitivo, o fim de uma era. Passei horas revistando as gavetas da velha cômoda, procurando pedacinhos do meu passado. Fotos, cartas, velhas fé. Foi aí que encontrei, quase enterrado sob papéis velhos, um bilhete de loteria que eu sequer lembrava de ter comprado. Um pedaço de papel amarelado com números riscados e esperança esquecida. Naquela manhã fria, algo me falou para conferir. O medo apertou a garganta, as mãos tremendo enquanto eu lia e relia os números. Não era sonho, não era erro. Eu tinha ganhado. O mundo inteiro pareceu parar, depois de tanto abandono. A sorte resolveu sorrir para mim de um jeito inesperado, quase mágico. Mas o que fazer com essa fortuna? Não quis me afundar na solidão ou no rancor. Decidi virar o jogo, e não só para mim. Queria dar um lar para outras mulheres que, como eu, foram esquecidas e rejeitadas. Imagine uma casa quente, cheia de risos e histórias, onde cada uma pudesse recuperar sua dignidade, seu valor perdido. Foi assim que comecei a construir meu abrigo. E então, bem quando eu começava a respirar melhor, eles voltaram. Os filhos que me expulsarem chegaram com olhos cheios de arrependimento, mãos tremendo, tentando reconstruir um que parecia quebrado demais. Vontade de perdoar, medo de deixar entrar, dúvida que carrego até agora. Só que por trás das palavras doces e dos sorrisos repentinos, começaram a surgir segredos soterrados, memórias que eu nem queria reviver. Tudo ameaçando derrubar o que conquistei, tudo me jogando numa encruzilhada. Amar de novo ou proteger a mim mesma. Aqui estou, diante da porta do abrigo que criei, sentindo o vento gelado que traz uma sombra antiga. Vejo rostos conhecidos, sussurros no ar e uma verdade que mal posso encarar. Será que eles realmente querem o meu bem? Ou só sonham com o que eu ganhei? É difícil, pesado. Mas essa história está só começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aqui estou, na porta do abrigo que construí com tanto carinho e esperança, o vento gelado sussurrando segredos antigos no meu rosto. Os rostos conhecidos dos meus filhos estão ali, sombras do que foi a minha vida. Eu os observei se aproximar, com expressões misturadas de arrependimento e medo. Mas algo me dizia para tomar cuidado. Enquanto relutava em abrir era uma mulher, descontrolada, gritando. O barulho fez com que todos virassem a cabeça. Meus filhos congelaram, as expressões mudaram. As máscaras de arrependimento pareciam escorregar. Eu olhei em direção à fonte do grito, e lá estava uma mulher, magra e pálida, com os olhos arregalados, quase desesperada. Mãe, mãe, ele está vindo, por favor, me ajude. A voz dela cortou o ar como uma faca. Um pânico imenso pulsava nas palavras. A mulher parou na minha frente, ofegante.
E enquanto tentava me explicar, meu coração acelerava. Era impossível não notar que ela parecia familiar. Era como se eu estivesse olhando no espelho, só que mais jovem. No seu olhar, vi algo que eu não podia ignorar: medo. Mas também algo mais. Uma conexão. Um lampejo de reconhecimento atravessou a minha mente. Meu corpo tremeu. Era minha filha perdida, Ana, que eu não via há anos. Ela desapareceu. Saiu de casa em busca de liberdade. E no fundo, sempre soube que estava partindo porque não aguentava mais a pressão de ser perfeita. A filha ideal. Mãe, por favor, não tenho tempo para explicar. Ele está vindo. As palavras da Ana me deixaram perplexa. O que ela queria dizer? Quem estava vindo? Um frio na espinha me atormentava enquanto tentava processar a situação. Meus filhos estavam paralisados observando, com olhos tão confusos quanto os meus. O arrependimento no rosto deles se transformava em preocupação. O cheiro de tensão preenchia o ar ao redor. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, um carro escuro parou bruscamente em frente ao abrigo. As luzes se acenderam e uma figura saiu. Um homem, alto e imponente, com um olhar feroz. O tipo que gelava a alma. Você não pode fugir de mim, Ana. Ele gritou, e seu tom era cortante, quase como um veneno. A tensão cresceu em um instante. Os murmúrios dos meus filhos voltaram-se para a mulher, que estava ali, de olhos arregalados. Ele não é quem você pensa que é. Ana tentou gritar, mas o medo a ensurdecia. O homem se aproximou e eu não sabia se ficava lá em pé, paralisada, ou se corria para proteger minha filha. Mas em nenhum momento consegui desviar o olhar dele. Era como se minha mente estivesse presa àquela figura sombria. Ana caiu de joelhos, implorando. Mãe, ele é um perigo. Ele não é meu pai. Ele me enganou. Um nó se formou na minha garganta. O que ela estava dizendo? O que estava acontecendo? A imagem do que conhecia começou a desmoronar. O homem olhou para mim com desprezo, como se estivesse prestes a desmascarar um segredo que eu nem sabia que existia. O mundo parecia desmoronar ao meu redor. Segredos foram revelados na fração de um segundo, revelando uma verdade devastadora que ameaçava tudo. Ana não estava apenas fugindo, ela estava me alertando, e a realização me atingiu como uma onda. O que mais eu não sabia? Eu olhei para os meus filhos, olhos cheios de ansiedades. O aplauso do passado e a inquietação do presente colidiram, criando um caos dentro de mim. O abrigo que construí estava prestes a se tornar um campo de batalha, e eu não sabia de que lado deveria lutar. E assim, a história que eu pensava que conhecia se transformou em um labirinto de segredos, dúvidas e um imenso medo que ecoava dentro de mim. Quem era eu realmente? E o que mais estava escondido nas sombras da minha vida? A vida estava prestes a me surpreender novamente. A tensão estava no ar, pulsando como um eco de corações aflitos. Olha. Ele gritava e meu corpo se movia em câmera lenta. Era uma cena digna de filme de terror. O chão parecia tremer sob meus pés, e os rostos dos meus filhos expressavam um pânico compartilhado. Calma, calma, eu comecei, a voz quase saindo como um sussurro. Enquanto o homem se aproximava, tudo em mim gritava para correr e proteger minha filha. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim ficou paralisado. Ana se contorcia no chão, sua expressão era de desespero total. Ele não é quem você pensa que é. A frase dela girava na minha cabeça. O homem parou, os olhos penetrantes encarando cada um de nós. Um duro silêncio caiu sobre o abrigo que eu construí com tanto amor. Uns segundos se arrastaram. O ar estava pesado, e eu só conseguia pensar no que Ana tinha dito. Um frio na espinha subia e minha mente girava. O que ela queria dizer? Quem era realmente aquele homem? Saiam da frente. Vocês não sabem o que vocês têm fazendo. O homem gritou, e isso repentinamente despertou meus filhos. Eles trocaram olhares confusos. Nesse momento, vi um lampejo de algo mais. Eles não estavam apenas arrependidos.
Havia uma colcha de segredos que também cobria eles. Mas o que mais eu não sabia? O que você quer de nós? Eu perguntei, tentando manter a voz firme, mas a insegurança estava lá, rangendo como uma porta velha. Ele riu, um riso baixo e pervertido. Ah, Lourdes, vocês acham que podem me ignorar? Que podem ignorar o que eu sei? O que ele sabia? Meu coração acelerou. Eu não tinha ideia do que estava por vir. Então, uma explosão de som cortou o silêncio. O som de vidro se quebrando e então, um outro carro logo atrás dele. A porta se abriu e uma mulher disparou para fora. Olhos arregalados como de uma fera encurralada. Mãe, sou eu! A mulher gritou. Era outra filha minha, Clara, que pensei ter perdido em uma briga familiar anos atrás. No mesmo instante, tudo me pareceu ainda mais confuso. A visão delas de pé ali, uma ao lado da outra, era como um pesadelo se transformando em uma realidade desesperadora. O que estava acontecendo? Clara! Eu murmurei, o nó na garganta mais apertado. A fúria estava ali, mas também uma tristeza espessa. Não, ele não pode saber. Ele nem pode! Ana choramingou, arrastando-se até mim. Enquanto Clara enfrentava o homem como um troféu, olhos cheios de fúria. Era como se o universo estivesse tentando me mostrar algo, e eu não conseguia entender. A atmosfera ficou elétrica, como um furação prestes a se formar. Você não deveria estar aqui, o homem gritou, sua expressão virando-se escura como uma tempestade. Ele olhou para Clara, e algo, uma conexão, uma história olvidada, fez meu coração parar. Eu não tenho medo de você. Pode me fazer o que quiser. Clara se declarou, a voz embargada, como se soubesse de algo que eu não sabia. O tempo parecia congelar, enquanto eu me perguntava sobre o que ela realmente sabia. E então, em um momento que parecia um filme, Clara puxou algo do bolso, um pequeno objeto brilhante. A luz refletiu em nossos rostos, e o mundo inteiro ao redor de nós pareceu virar de cabeça para baixo. Você quer a verdade? Aqui está, ela gritou, a adrenalina a empurrando para frente. E naquele instante, enquanto o homem e as duas filhas se encaravam, me perguntei, que verdade era essa? O que mais me espreitava nas sombras da minha vida? Agora, as fronteiras da nossa história estavam se desfazendo, e a única coisa certa era que tudo estava prestes a mudar. Alguma verdade devastadora, algum segredo profundamente enterrado estava prestes a vir à tona. E eu estava no centro de tudo isso, sem qualquer ideia do que realmente viria a seguir. Não era apenas um objeto brilhante. Era como se aquele pequeno item carregasse o peso do mundo e um segredo que eu nunca imaginei. Assim que Clara levantou aquele brilho pequeno e precioso, uma onda de emoções invadiu meu corpo. O homem à nossa frente congelou. Seus olhos se estreitaram, e por um segundo, a fúria em seu rosto se transformou em algo que parecia mais medo. Você não deveria ter isso, Clara, ele rosnou, sua voz tremendo com a intensidade do confronto. A atmosfera estava pesada. Eu podia sentir meu coração na boca. O que havia naquele objeto? Uma verdade escondida ou uma peça do quebra-cabeça que mudaria tudo? Esse foi o motivo do seu desaparecimento, não foi? A voz de Ana praticamente saiu em um sussurro, tremida. As duas estavam conectadas de alguma forma, e aí eu percebi. Não era apenas um talão de loteria. Era uma chave para um segredo que se estendia por anos, envolvendo todas nós. Meu olhar flutuou entre aquelas duas jovens, cada uma parte do que era eu. Você não entende. Ele não é quem você acha que é. Clara gritou, forçando a adrenalina a fluir por suas veias. O homem recuou um passo e a tensão se intensificou. Lembrei da minha casa, do que significava para mim e da destruição que ele representava. Por que você não me disse antes? Gritei, quase sem querer. Desesperada, eu precisava de respostas. O que estava acontecendo? O homem olhou para mim com desprezo, mas havia algo mais, como se tudo o que ele quisesse era proteger seu domínio sombrio.
Você realmente acha que esse lugar é seu? Que você pode proteger suas filhas? Ele riu, e o som ecoou na noite, frio e desumano. Eu sei de tudo. Tudo o que você escondeu. O impacto daquelas palavras foi como um tapa no meu rosto, um despertar para uma verdade aterradora. Mas o que ele sabia? O que eu escondi? Um calafrio percorreu minha espinha. Mãe, não escute ele, Ana implorou, seus olhos brilhando com medo. Eu não queria que você voltasse. Eu fiz o que tinha que fazer. Ele falou, cada palavra como uma faca. A dor dele estava exposta, e a cada momento que passava percebia que havia uma complexidade que eu nunca havia considerado. A confusão crescia. Tudo o que eu pensava, tudo o que construí, como isso se desfazia diante de uma verdade que estava escondida nas sombras. O grito da outra filha, Clara, ecoava na minha mente. Mãe, ele não é meu pai. E quando ela disse isso, uma nova percepção clareou tudo. O homem não era um mero perseguidor. Ele era parte de algo maior. Conforme a tensão aumentava, uma sirene alta cortou a escuridão, fazendo todos nós saltar de susto. Um carro da polícia parado bem ali, luzes piscando na calçada, e a realidade parecia dar um giro ainda mais inesperado. A porta do abrigo se abriu e uma figura familiar apareceu, meu irmão Roberto, o mediador da nossa família. Ele sempre foi a conexão que acreditava ser a âncora. Estava ali, não só para ajudar, mas para revelar uma trama ainda mais complexa. Lourdes, você precisa saber a verdade, ele gritou, e minha mente estava prestes a explodir. A verdade que ele trazia talvez não abrisse uma porta, mas quebrasse todas as paredes que construí ao longo da vida. O homem, que a princípio eu tinha visto como uma figura do mal, estava prestes a se revelar um viajante, um ponto de partida para algo que eu jamais imaginei. O que aconteceu a partir de agora? O que mais estava escondido? Eu mal podia respirar ao pensar nas implicações. As rápidas revelações foram como uma avalanche, e tudo estava errado, tudo desmoronando. Minha vida, meus filhos, a verdade que eu pensava saber. Eu vou proteger todas vocês, Roberto declarou. E sua voz ecoou na confusão, como um farol em meio à tempestade. Mas a pergunta era: que proteção seria essa? De quem exatamente precisavam ser protegidas? O passado, o presente, tudo colidia ali, e no meio desse turbilhão, eu apenas queria saber o que cada um realmente queria de mim. E mais importante, o que era verdade. E enquanto o suspense pairava no ar, um pensamento me consumia. Tudo o que conhecia poderia mudar em um piscar de olhos. O que aconteceu a partir de agora estava além de qualquer coisa que eu tivesse imaginado. O silêncio estava ensurdecedor, e tudo o que eu conseguia ouvir era o meu coração batendo em descompasso. Com aquele brilho nas mãos de Clara, o mundo parecia ter parado. Os olhos do homem que estava à nossa frente se estreitaram, e uma tensão carregada pairava no ar como se a qualquer momento poderia explodir. Você não deveria ter isso, Clara. A voz dele saiu como um rosnado, e a indignação se misturava ao medo que começava a passar por mim. As lágrimas correram pelo rosto de Ana. Enquanto ela tentava fazer com que Clara se afastasse de qualquer maneira do homem. Clara, não deixa isso! Gritou, mas já era tarde demais. O homem avançou, mas num movimento rápido, Clara ergueu o objeto, um pequeno medalhão que eu reconheci instantaneamente, e medalhão da nossa mãe, o mesmo que eu pensei que estava perdido. Mãe, isso é tudo que resta, Clara gritou, e minha mente revirava. O que essa peça tinha a ver com tudo? Os olhos do homem se arregalaram. Ele parecia estar em choque, e por um instante, a máscara de raiva e controle escorregou de seu rosto, revelando um homem apavorado. Não! Ele gritou, e isso soou quase como um pedido de socorro. Era uma cena digna de filme, mas tão real quanto o cheiro da poeira no ar. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que poderia ter parado meu coração.
Um movimento lento, como se o tempo estivesse se arrastando. E eu vi algo mais, algo que desmoronava a lógica do momento. Uma figura surgiu atrás de mim. Levei um susto ao reconhecer um rosto que não via há anos. Era minha irmã, Juliana. Lourdes, não! Ela gritou, o desespero em sua voz cortando o ar com uma faca. A Juliana? Perguntei, quase sem acreditar. O frio percorreu minha espinha, e tudo que pensei estar resolvido naquelas horas parecia ter se transformado em um emaranhado de confusão. O que você está fazendo aqui? Perguntei automaticamente, sem entender. Você não sabe a verdade. Ela respondeu, ofegante. O homem que nos encarava agora tinha uma expressão que quase parecia de súplica. Ele está mentindo. Ele nunca foi seu pai. As palavras dela caíram como uma bomba, fazendo o chão parecer tremer sob meus pés. Uma onda de incredulidade me percorreu. O que você quer dizer com isso? Eu perguntei, a confusão dominando minhas emoções. Todos estavam paralisados. Os olhares se cruzaram. O homem, minha irmã e as filhas que eu tanto amava, tudo parecia uma armadilha de segredos que estavam se soltando como um fio descosido. Ele sempre esteve aqui, manipulando tudo, Lourdes. Ele não é o que você pensa. Na verdade, mas antes que ela pudesse terminar, uma sirene irrompeu novamente, cortando o ar, trazendo uma nova camada de dor e confusão. O carro de polícia parecia ter chegado em tempo de um clímax digno de filme de terror. As portas se abriram e os agentes desceram, prontos para agir. Mas o que estava prestes a acontecer estava além de qualquer coisa que eu pudesse prever. O homem encarou os policiais com um olhar de desespero, e assim que a luz da lanterna bateu em seu rosto, um nome escapou de seus lábios. Juliana, por favor, me ajude. Uma explosão de sentimentos tomou conta de mim. O que era isso? Qualquer confiança que ainda tinha em minha família estava se despedaçando. O homem não era apenas um perseguidor. Ele era um indivíduo que carregava nossa história, um segredo que tinha o poder de desmoronar tudo. Você está com medo do que vai acontecer, de ser preso por algo que você fez. Minha voz saiu num sussurro, mas o desgosto estava presente em cada sílaba. O verdadeiro horror enfiava-se em meu coração. O que mais eu ainda não sabia? O peso da pergunta pairou no ar e o homem soltou um riso nervoso. Você não entende. Juliana não era a única que tinha segredos. O que você soube sempre foi uma ilusão. As palavras dele cortaram com uma precisão atroz, e um murmurinho começou entre os policiais. Eles trocavam olhares, tentando discernir quais secretos reclamavam a verdade. E eu estava no centro de tudo. Havia algo mais aqui. Algo tão profundo que poderia mudar nosso destino para sempre. O que você quis dizer com isso? Eu perguntei, implorando por uma resposta que pudesse acalmar a tempestade dentro de mim. Mas não obtive nada além de silêncio. A tensão pulsando como relógio prestes a explodir. O caos à minha volta tornava-se mais denso. O abrigo que eu pensara ter construído tão cuidadosamente estava à beira do colapso. O destino vinha em forma de revelações devastadoras, e eu sabia que a verdade que estava se aproximando não seria apenas uma resposta, mas uma virada catastrófica nos laços que nunca pensei que teriam um fim. E assim, cercada por sombras e segredos, percebi que o choque ainda estava à espreita, uma nova onda prestes a me levar. Qualquer resposta que eu encontrasse agora poderia ser o início de um novo pesadelo. E eu tinha que descobrir o que isso significava, mesmo que a verdade fosse mais cruel que qualquer mentira que já tenha acreditado. O que aconteceu a partir daquele momento estava mais além de qualquer desespero que eu pudesse sentir. A tensão era palpável, um silêncio afiado que cortava o ar. Os policiais estavam parados, observando a cena, e eu mal conseguia respirar. Olhei para Clara, o medalhão reluzindo entre suas mãos, e depois para o homem, que parecia estar num estado de verdadeiro pânico. Você não entende. Clara, isso é muito maior do que você imagina. Ele guiou. O que ele queria dizer?
O que mais eu estava prestes a descobrir? O olhar dele estava fixo em mim, como se quisesse me fazer acreditar em algo que eu não sabia. Então, de repente, algo mudou. Uma mulher de cabelos grisalhos, magra, de expressão decidida, apareceu do outro lado da rua. Sua chegada foi silenciosa, mas as sombras ao seu redor pareciam dançar com a luz. Era como se o tempo tivesse parado quando ela caminhou diretamente até nós. As pessoas ao redor começaram a murmurar, a tensão no ar aumentando. "Chega!" ela gritou, a voz firme. Todos nós viramos a cabeça. Era eu. A mesma aparência, os mesmos traços, mas com anos a mais, uma vida inteira refletida nos olhos. Era como olhar em um espelho, mas um espelho onde eu não queria estar. "Lourdes, você precisa entender. A verdade precisa vir à tona agora." Eu estava paralisada. O que essa mulher queria dizer? Meus filhos olharam para mim e em seus olhos vi a confusão. Ana se aproximou sem saber o que fazer. "Mãe, o que está acontecendo? Quem é ela?" O homem tomou um passo à frente, parecendo ainda mais agitado. "Você está muito mais perto da verdade do que imagina, mas confia no lado errado", ela disse. E isso soou como uma bomba. Aquela figura sombria era eu mesma, alguém que eu não reconhecia, mas que sentia como um eco da minha própria vida. "Como você?", eu tentei perguntar antes que ela continuasse. "Eu sou você, Lourdes, a parte de você que você abandonou." Aquelas palavras ecoavam dentro de mim, como um sonho que se tornava pesadelo. Os policiais olhavam perplexos. E o homem ficou em silêncio, com o olhar vazio. E então, algo inesperado aconteceu. O medalhão nas mãos de Clara começou a brilhar intensamente. Luzes piscando como estrelas cadentes. O homem gritou, levantando as mãos como se tentasse se proteger. "Não, não faça isso!" Mas não era Clara que estava soltando o poder. Era a conexão entre nós, algo que estava enraizado naquela joia. A realidade tremia ao nosso redor. Com um movimento rápido, a mulher avançou e agarrou o medalhão. Um clarão ofuscante iluminou a noite, e todos nós fomos jogados para trás em uma onda de energia. Meus filhos, o homem, os policiais, todos caíram, e eu senti como se uma maré de dor e confusão nos arrastasse. Quando a luz finalmente se dissipou, eu estava sozinha. Os outros estavam lá, mas não estavam. Era como se o mundo ao meu redor houvesse mudado de forma definitiva. "Cadê todos?", eu sussurrei. Não vi Ana, Clara, nem o homem. O abrigo estava ali, mas tinha algo diferente na atmosfera. A mulher tinha desaparecido, mas suas palavras ressoavam em minha mente. E então, um eco sonoro de risadas velhas e conhecidas começou a se formar ao meu redor. Eram ecos dos meus filhos, dos momentos em que éramos uma família. Mas era tudo distorcido, como em um retrocesso cruel. O que estava acontecendo? Onde todos estavam? O medalhão estava em minha mão, e uma sensação de poder e medo me invadiu. Algo profundo estava prestes a se revelar. Algo além do que eu podia imaginar. "O que você fez com eles?", perguntei à escuridão. A verdade estava à minha porta, mas as respostas pareciam mais distantes do que nunca. Agora, eu estava sozinha com o que significava ser eu. E a única certeza que eu tinha era que o futuro que me aguardava não seria nada como o passado. Havia um mistério a ser desvendado, não só a verdade sobre o medalhão, mas sobre quem realmente eu era. O silêncio se instalou, mas as perguntas ecoaram como gritos. O que mais estava guardado? E o que eu precisaria enfrentar para descobrir? O silêncio era absoluto agora. A luz do medalhão dançava em minhas mãos, refletindo sombras e memórias que não conseguia compreender. Eu me sentia perdida, como se tivesse atravessado um espelho que a tudo distorceu. O que aconteceu com minha família? Onde haviam ido? O pânico se instalou e eu olhei ao redor. O abrigo,
que antes parecia um refúgio, agora parecia um labirinto da minha dor. Uma onda de desespero me tomou. Clara, Ana, chamei, mas minha voz soou estranha, como se as palavras não fossem minhas. Então, ouvi um sussurro, baixinho, quase como um eco distante. Mãe, era uma voz familiar, mas não consegui identificar de imediato. Com o coração apertado, me virei na direção do som. E foi quando vi uma figura na penumbra. Era ela, Juliana. Meu coração pulou. Mas algo estava errado. O olhar dela não refletia alívio, mas sim uma intensidade que me fez hesitar. Lourdes, você precisa vir comigo, agora. Sua voz estava carregada de urgência, e uma estranha sensação de medo me atravessou. O que está acontecendo? Onde estão as meninas? Perguntei, sentindo o nó na garganta aumentar. A instabilidade no ar e aquele frisson me deixaram inquieta. Não há tempo para isso, Juliana gritou, seu tom agudo cortando o silêncio como uma faca. Ele está vindo atrás de você. Ele não está sozinho. É pior do que você imagina. E naquele instante, tudo que eu tinha construído ao longo dos anos parecia desmoronar. O tempo parecia ter parado. Um frio na espinha me fez ficar paralisada. Quem está vindo? Questionei, a taxa de pânico subindo. Eles sabem sobre o medalhão. Ele pode reverter tudo, Juliana disse, a expressão dela se transformando em desespero. Mas antes que eu pudesse processar, uma sombra se aproximou, e eu reconheci a silhueta do homem. Ele estava mais perto do que eu pensava, e seus olhos brilhavam no escuro, de uma maneira predatória. Não acho que pode escapar de mim, Lourdes. Ele rosnou, e uma onda de repulsa me invadiu. Você não pode machucar ninguém mais. Juliana se interpunha entre nós. Mas a angustiante verdade me atingiu como um soco. Ela estava ali para me proteger. Meus irmãos, minhas filhas, todos eles eram parte de algo muito maior e eu não fazia ideia. De repente, o medalhão começou a pulsar com força, e a luz que emanava dele iluminou o rosto do homem. E para minha surpresa, nós três congelamos ao mesmo tempo. Eu vi um traço familiar nas feições dele. Era uma face que já havia visto antes, mas não conseguia acreditar. O homem ali diante de nós não era um estranho. Era meu pai. Um grito ficou preso na minha garganta. O quê? Como é possível? A incredulidade me dominava. Meus olhos se arregalaram enquanto observava a cena se desdobrar à minha frente. O homem que eu temia não era apenas um perseguidor. Ele era a figura do meu passado. Você nunca soube, ele disse. E a dor nas suas palavras foi nítida. Eles esconderam a verdade de você. E agora, você precisa decidir. Para quem vai olhar? Os olhos de Juliana se estreitaram com incredulidade. Você não pode fazer isso, pai. Ela gritou, e era como se cada palavra dela estivesse perfurando um véu de mentiras. Minhas filhas estavam agora à mercê de um jogo muito maior. Uma batalha pela verdade, pelo que realmente éramos. E no centro de tudo estava aquele medalhão, a chave que poderia abrir ou fechar portas que nunca pensei que existissem. Você tem o poder, Lourdes, e com ele poderá decidir quem fica e quem vai para longe de você. As palavras dele soaram como um aviso. Mas que escolha eu realmente tinha? O que mais estava escondido? E a que preço eu teria que pagar por isso? A confusão penetrava meu espírito, e a pergunta ecoava dentro de mim. Quem eram realmente esses homens e mulheres que se diziam meus? O choque estava apenas começando a arranhar a superfície da realidade. Que mais estavam prestes a revelar? E a única certeza que eu tinha era que para cada segredo que vinha à tona, um pesadelo mais profundo estava à espreita. Enquanto o olhar do homem se fixava em mim, absorvi tudo ao meu redor. A tensão na cena era palpável, um nó apertado no meu estômago. O medalhão tremia em minha mão, como se estivesse vivo. A verdade, aquela verdade que eu nunca esperei ouvir, estava prestes a romper a superfície da minha realidade.
Então, antes que eu pudesse processar tudo, um barulho estrondoso ecoou entre nós. Um caminhão da polícia, passando veloz, derrapando para parar bem ali. O som dos pneus queimados e as sirenes cortando o ar deixaram todos nós congelados. Os policiais saltaram do veículo, prontos para agir, mas o homem gritou, desesperado: "Não, não, vocês não entendem." Eu olhei para os policiais confusa, sem saber se devia ter medo do homem ou esperança de que a polícia pudesse resolver a situação. Claramente, o homem era uma ameaça, mas algo na sua súplica me fez hesitar. E uma agonia aguda se instalou em meu peito. O que eu deveria fazer? Qual era a verdade? O que aconteceria com minha família? Ele está mentindo! Juliana gritou, sua voz feroz, mas cheia de fragilidade. Mãe, ele não pode dar ordens a você. Ele não é nosso pai. Aquelas palavras caíram pesadas no ar. Meu coração disparou. O homem, que até então pensei ser uma ameaça, agora parecia desesperado. Eu sou o que resta da sua família. Você não pode ignorar isso. Ele olhou para mim com aquele olhar profundo, me fazendo sentir um misto de confusão e culpa. E então eu vi. Era um olhar de dor. Eu nunca o vi assim. As palavras de Juliana reverberavam na minha cabeça. Quem ele realmente era? A verdade estava ali, dançando nas entrelinhas, mas eu não conseguia alcançá-la. Um grito de uma mulher cortou meus pensamentos. Um policial havia ajoelhado próximo a nós, analisando a cena, e olhou para mim com um olhar grave. Lourdes, preciso que você se afaste dele. A voz dele era firme, mas havia um toque de empatia que me lembrou que talvez eu ainda não estivesse sozinha. E quando eu dei um passo atrás, algo inimaginável aconteceu. Uma explosão. Um clarão intenso ofuscou tudo ao nosso redor, e antes que pudesse processar, uma onda de choque nos atingiu. O medalhão caiu das minhas mãos e todas as certezas que tinha começaram a se desvanecer. O homem caiu de joelhos, segurando a cabeça, como se a luz o estivesse queimando. Você não entende. O colar não é só um símbolo, é um portal. Ele gemeu, sua voz cheia de dor. Ele guarda uma verdade que pode mudar tudo. Eu não sabia o que pensar. O que era esse portal? O que essa joia de família realmente fazia? A confusão se transformou rapidamente em pânico, quando percebi que ao redor, todos estavam começando a desaparecer. Não era só o medalhão. O abrigo, meus filhos, meus irmãos, tudo estava sendo engolido por uma fenda de luz. A última coisa que vi foi Juliana tentando me agarrar a tempo. Mãe, você precisa lembrar de quem você realmente é. Sua mão escorregou entre os meus dedos e no instante seguinte tudo desapareceu. Eu me vi em um espaço vazio, um lugar entre a realidade e o desconhecido. Não havia chão sob meus pés, e a escuridão flutuava ao meu redor. A sensação de queda era inescapável, e o eco das palavras de Juliana ressoava em mim. Lourdes, você precisa lembrar. E diante da escuridão, me perguntei, que verdade era essa que poderia redefinir tudo? O que eu não sabia? O que mais estava escondido na soma de tantos anos? Enquanto as perguntas fervilhavam, um pensamento me atingiu com a força de um raio. E se tudo o que eu conhecia era uma construção de mentiras? E se minha vida fosse uma ilusão? Em meio ao caos que se formava, uma única certeza se instalava. O verdadeiro pesadelo ainda estava por vir, e eu estava prestes a descobrir se poderia enfrentar as profundezas da escuridão ou se isso acabaria me consumindo por completo. Eu não conseguia entender. A escuridão ao meu redor se transformou em uma névoa espessa e as vozes pareciam ecoar de um lugar distante. O que Juliana disse me atormentava. Lourdes, você precisa lembrar. Mas eu estava perdida, flutuando em um espaço que não fazia sentido. Então algo aconteceu. Uma luz. Surgiu da escuridão, um raio intenso que iluminou tudo ao meu redor. Era como se o medalhão na minha mão estivesse emitindo uma pulsação viva, chamando-me. A luz cresceu e uma energia poderosa me envolveu. Olhei para frente e vi, incrédula, o rosto de uma mulher entrelaçado com o meu.
refletindo não só os traços, mas também a dor e o desespero. O outro lado. Uma onda de conhecimento atingiu meu espírito. As memórias começaram a fluir, fragmentadas e caóticas. Suspiros de lembranças perdidas. Flashbacks de momentos felizes e tristes. Rostos de pessoas que amei e perdi. E a mulher à minha frente. Ela era eu. Mas não a eu que conhecia. Era uma versão de mim que nunca tinha sido. A raiva de uma vida não vivida. Eu sentia sua tristeza penetrante como se fosse a minha. Por que você não me deixou saber? O eco da minha própria voz reverberou na escuridão. E a imagem da mulher desapareceu, num instante. O som de uma explosão estrondosa cortou o ar. Eu caí ao chão e a realidade não estava mais clara. Olhei em volta e vi os policiais, todos confusos. O homem que se dizia meu pai estava agora parado, imóvel, o medo estampado em seu rosto, o medalhão em minha mão ainda pulsando com uma luz intensa. Não, você não pode me ter, ele gritou. Nesse momento, percebi que a conexão que ele tinha com aquele medalhão era muito mais do que eu poderia imaginar. Ele não buscava apenas um controle, mas algo muito mais profundo. A luz do medalhão explodiu, e todos os sentimentos à minha volta tornaram-se claros como cristal. Eu sabia. Era uma revelação devastadora. O homem não era meu pai, ele era meu algoz. O que ele queria era reescrever a história que eu havia esquecido. Ele não era simplesmente o vilão. Ele era a consequência de segredos antigos que estavam mais entrelaçados na minha vida do que eu poderia imaginar. A luz lançou uma sombra sobre os rostos das pessoas ao meu redor. Seus desejos ocultos nunca estarão seguros. Você pensou que poderia escapar? A voz dele parecia vir de todos os lados, ecoando. Senti o chão tremer levemente sob mim. E uma sensação de calafrio percorreu todo o meu corpo. O que estava acontecendo? As sirenes do carro da polícia ecoavam, mas ninguém se movia. As expressões nos rostos dos policiais mudaram, a perplexidade dando lugar ao medo. Um deles, mais corajoso, tomou a frente e apontou a arma em direção ao homem. Tire as mãos dele! Solte-a! Era um confronto insano. A tensão subiu e o homem virou-se para mim com um olhar desenfreado. Você é a única que pode decidir. Use o medalhão, Lourdes! Um instante, um momento crítico. O que eu faria? O poder nas minhas mãos, a decisão fresca como o vento na noite. E então, tudo foi tomado por uma realidade devastadora. A forma como ele se comportava, a maneira como se dirigia a mim, tudo fazia sentido agora. Ele não estava apenas tentando me controlar. Ele estava desesperadamente tentando proteger algo, um segredo sombrio que poderia afetar não apenas a mim, mas a todos ao meu redor. E no meio de minha confusão, uma nova voz se elevou, clara e poderosa. Chega! O que está acontecendo aqui? Era Clara, emergindo como uma tempestade. Sua presença era uma bolha de esperança em meio ao caos. Mas a nova revelação no ar ficava mais forte. Ela se virou para o homem, e o olhar entre os dois era como faíscas após um trovão. Você não pode fazer isso. Eles têm o direito de saber. As explosões já não eram só do passado, mas agora o presente estava se moldando em algo novo e aterrador. Não era mais uma simples luta, era um colapso da minha vida, uma quebra da vida que conhecia. A pressa da verdade pairava sobre nós, e eu percebi que o que quer que se desvelasse a seguir mudaria tudo. O que você sabe, Clara? Eu perguntei, a voz falhando de urgência. Mas ela não respondeu. Ao invés disso, buscava algo atrás de si, enquanto seus olhos se fixavam no homem. E agora, a pergunta que ecoava em minha mente era: o que mais estava escondido sob a superfície? O que mais estava prestes a ser revelado? Com um movimento repentino, Clara ergueu o medalhão mais alto e a luz que emanava dele parecia engolir tudo ao nosso redor. O homem recuou, o medo estampado em seu rosto, enquanto Juliana e eu nos encarávamos.
Eu senti o peso das decisões ali, no ar carregado de emoção. Mãe, ele não pode controlar você. O medalhão não é dele. Clara gritou, a paixão em sua voz transbordando. Era como se aquelas palavras fossem um hino de luta. O homem tremia, e aquela luz parecia filtrá-lo, revelando o que ele realmente era. Não um pai, mas um fantasma do passado, que tentava arruinar nosso futuro. O que você escondeu de nós? Eu perguntei, a voz tremendo, cheia de dor. Aquela revelação tinha que vir à tona. Ele não poderia esconder mais. O que mais poderia estar oculto? Não! Você não entende, ele gritou, a voz baixa e rugosa. Vocês não sabem o que estão fazendo. Mas os policiais tomaram posição. Não havia como voltar atrás. Os rostos ao nosso redor estavam tensos. Saia do caminho, um dos policiais ordenou. A arma firme em punho. Um misto de determinação e medo em seus olhos. O homem se virou para eles, mas seu olhar se fixou em mim. Havia um pedido, quase uma súplica, mas não havia mais espaço para misericórdia. Juliana moveu-se para ficar entre mim e o homem. O que mais ele sabe, mãe? Precisamos da verdade. Sua voz era forte, mas a vulnerabilidade dela me cortou. A tensão formava um nó entre nós, e de repente tudo parecia pouco. O que eu sei é que a verdade nunca foi algo que se possa controlar. Ele gritou, e pelas sombras. A raiz dele se projetava como um eco, mas a sua presença logo se desfez na luz intensa do medalhão nas mãos de Clara. A luz criava um campo, como uma barreira invisível entre o passado e o presente. No fundo, era como se o mundo estivesse pedindo perdão por tudo que podia ter sido. Eu não sou o vilão da história, Lourdes, ele implorou. E eu senti um tipo de dor que não entendia bem. Ele não parecia um monstro, mas uma pessoa perdida em labirintos obscuros. Mas esperar uma visão de bondade era pedir demais. Não, nós não iremos te ouvir, Clara gritou, e as palavras dela cortaram a escuridão como uma lâmina afiada. Eu percebi quão longe tínhamos chegado. Então, em um instante, um vento forte surgiu do nada, carregando com ele o eco das sirenes e começando a desvanecer as paredes do abrigo. Onde antes estava uma estrutura sólida, agora se abria um abismo de incertezas, como se tudo o que construímos estivesse se desmoronando sobre os nossos pés. Desesperadamente, eu olhei para o medalhão. Agora é a nossa chance! Eu gritei, e naquele momento, o poder da família emergiu com força. Era hora de escolher. Levantei o medalhão, e entre as luzes vi as formas dos rostos que mais amava refletidos, todas as lembranças, todas as risadas que ainda queriam ser vividas. Vamos juntos todos nós, eu disse aos meus filhos. Com coragem renovada, se aproximaram. Juntas, unimos as mãos e, na nossa união, a luz do medalhão explodiu, envolvendo o homem naquele instante. Ele caiu de joelhos. Liberdade! Alguém gritou, e foi como se a palavra ecoasse por todo o lugar, ressoando cada canto da nossa história. Então, tudo ficou em silêncio. O brilho desapareceu lentamente e ao nosso redor, a cena se desfez. O que tínhamos construído compartilhado ali sobreviveu. E na confusão do momento, percebi que, mesmo perdendo, nós ainda podíamos encontrar caminhos. O abrigo nunca foi só uma casa. Era um espaço construído com amor. Voltamos a ser o que tínhamos realmente desejado, uma família. Em ondas de luz, uma nova realidade se formou, mais vibrante e esperançosa. Nossas memórias não eram apenas lembranças, mas a base do que poderíamos nos tornar. O homem ficou para trás, mas em seu lugar restou um eco de algo mais profundo. E ao voltarmos ao presente, senti uma nova coragem. Vamos seguir em frente juntos, disse eu, e fui recebida por abraços que, mesmo com a tristeza, continham uma força renovada. Sorri ao ver os rostos iluminados pela verdadeira luz da nossa união. Este foi o final do nosso percurso, mas o que viria depois ainda permanecia como uma tinta fresca a ser explorada. Não havia mais segredos entre nós.
E eu sabia que não importa o que o futuro trouxesse, juntos seríamos invencíveis. Agora, enquanto cada um recomeça suas vidas, vou deixar uma mensagem para você que está comigo aqui. Você precisa se inscrever no canal agora. Não perca as histórias que estão por vir. Esmague o botão de like para ajudar com o algoritmo e assim participar dessa jornada emocional. Comente abaixo como você se sentiu com tudo isso e suas teorias para o que vem por aí. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos. Eles precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento de mostrar seu apoio e não deixe para depois. Vamos juntos construir mais histórias.